A história de hoje se chama Drácula em Muzambinho. A década de 70 foi pródiga em filmes de terror. Naquela época fazia muito sucesso o Drácula de Christopher Lee, da Hammer Films. E a gente assistia esses filmes muito no cinema do São Hugo, né? E aqui em casa, o papai era muito cinéfilo, adorava cinema, levava a molecada toda. Eu, meu irmão Cláudio, a minha irmã Lucimari, né? Até meus irmãozinhos caçula, né? Os menorzinhos ainda. E o Cláudio, esse meu irmão, o Cláudio a gente perdeu ele faz 3 anos agora para Covid. Ficou 74 dias no hospital. Era um sobrevivente, um cara forte. Mas quando o moleque era mentiroso, mais mentiroso de um tanto. E um certo dia, quando ele tinha uns 9, 10 anos mais ou menos, devia ser 70, 71, ele chegou aqui em casa com um olhão desse tamanho assim. Quem foi, Cláudio? Quem foi? O vampiro correu atrás de mim. Era o Conde Drácula. Ah, Cláudio, conta outro. E ele ficou assustado, que o dia inteiro. Passou uma semana, 2, mais ou menos pro final daquele mês, a gente ligando o rádio, naquela época não tinha televisão, né? A gente ouve uma rádio, não sei de onde, aqui do sul de Minas, eu acho, contando uma história que tinha acontecido em Juiz de Fora. Um cara, um psicopata, foi preso em Juiz de Fora e ele se auto-intitulava Conde Drácula. Ele se vestia como Drácula, tinha até a cara mais ou menos do Drácula, aquele cabelo, aquele jeito meio entrado aqui na cabeça e tal, né? A testa mais ampla, né? E aqueles dentão grandes, e usava uma roupa preta e uma capa preta vermelha por dentro. E tinha todos aqueles jeitos, né? Os trejeitos do Drácula. E aí a gente soube que ele chegou a matar muita gente, bebia o sangue da pessoa até morrer, né? E uma universidade americana queria até que quando ele morresse, ele ficasse com a cabeça dele para estudar o que é que movia ele a ser daquele jeito. E aí ele dá o depoimento dos lugares onde ele teve. Foi saber, ele chegou a atacar aqui em Muzambinho também. E ele atacou justo aqui no cemitério. Meu irmão contava o seguinte: estava ele e o colega dele jogando bola, quando de repente apareceu um homem com uma capa preta, esvoaçante, como se fosse o Conde Drácula, e veio correndo atrás deles. Eles saíram correndo e fugiram para dentro do cemitério. Esconde atrás de um túmulo do outro, e aquele cara correndo atrás deles, aquele dentão arreganhado, tentando catar eles, né? Era um vampiro, não tinha dúvida, né? Ia de tardezinha, isso, ele correndo atrás deles, eles correndo para lá e correndo para cá, até que por fim conseguiram escapulir e veio parar aqui. Mas então ele contava que ele teve diversas cidades por aqui do sul de Minas, inclusive Muzambinho. Mas que correu atrás de 2 moleques, correu feito doido, e os 2 moleques estavam jogando no campo e foram para dentro do cemitério, e ele perseguiu o moleque de todo lado, mas o moleque era mais esperto que ele, e conseguiram fugir. E aí a gente viu que a história do Cláudio era verdade. Aí a gente falou: pois é, Cláudio, a gente não acreditou em você, e foi verdade mesmo, hein? O Conde Drácula correu atrás de você. Então essa foi a história que o meu irmão chegou a conhecer, o Conde Drácula. Que era um malucão, né? Que devia ter assistido muito o filme do Christopher Lee e se acreditou que ele era o vampiro, que ele era o Drácula e atacava os outros. Mas que teve que nos amigos? Teve. E correu atrás do meu irmão? Correu. E que a gente não acreditava no meu irmão, a gente não acreditou também não. Que o danado era mentiroso de um tanto. Se ele falar 100% do que ele falava, mais ou menos só uns 10% era verdade. O resto, a gente tinha que desconfiar. E essa era a pura verdade. O dia em que o Drácula atacou 2 meninos aqui nos amigos, um deles era meu irmão. E essa foi a história de hoje. Drácula ataca em Muzambinho, no nosso canal Pop Diamonds. Por favor, dê um like, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, compartilhe com seus inimigos, que eles também merecem esse castigo. E é isso daí. Se inscreva no nosso canal. Tchau, fique com Deus. Muito obrigado.